Queridos amigos, queridos irmãos, foi muito bom compartilhar esta lição com cada um de vocês. Foi extraordinário, afetou muitas pessoas. Eu vi muitas pessoas tomando decisões em relação às advertências, os conselhos da palavra de Deus que foram dadas nesse trimestre. Muito obrigado pela dedicação de todos os professores de Escola Sabatina que cada semana se levantam para ensinar a palavra de Deus. Por isso é que eu sou grato por esta lição desse evangelho, que é o evangelho de Tiago, que trouxe muitas lições para todos nós. E agora estamos na lição número 13, finalmente estamos na última lição. E o título da lição é Evangelho Eterno. Nós não vamos estudar alguns textos específicos do livro de Tiago. O autor apenas enfocou agora um resumo de tudo o que falou Tiago no contexto do Evangelho Eterno. E eu quero agradecer de uma forma muito especial ao pastor Wilson Paroski, que dedicou todos esses momentos para poder compartilhar conosco. O Senhor lhe deu sabedoria, lhe deu toda essa capacidade para poder ensinar. O Senhor leciona esses temas na universidade, em UNASP, e agora separou um tempo para estar conosco. Muito obrigado por sua presença aqui no esboço da lição da Escola Sabatina. Eu que agradeço o convite, pastor. Foi uma alegria estar com o senhor e com os nossos membros ao longo deste trimestre. Acostume não ser que essa oração me toca fazer a mim, porque quero orar por seu ministério, por sua família e porque todos nossos amigos possam ser fortalecidos ao final deste trimestre. Oremos. Querido Pai, abençoa este estudo de Tua Palavra. Te peço uma bênção especial sobre o pastor Wilson Paroski e sua família. Sigas abençoando o seu ministério. E te peço guiar-nos neste estudo, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam da presença de Deus. Deus saiu para procurá-los e perguntou: onde está? Onde estás, Adão? Deus não estava interessado na situação geográfica de Adão. Deus estava interessado na realidade de pecado que ele tinha agora. E Adão estava escondido e quando apareceu vestido daquelas folhas de figueira, uma vestimenta estranha, muito humana. Essa não era a vestimenta que Deus tinha colocado no corpo deles. Agora eles estavam nus, estavam com vergonha. E então Deus chamou eles e disse: vamos acertar as contas. E ele disse: eu não tive a culpa, ele foi esta mulher, e a mulher foi a serpente. E um assunto fundamental na reconciliação com Deus é o reconhecimento de nossos erros. Então Deus chamou a eles e levou para um lugar, e ali estavam cordeiros, limpo, puro, inocente, que representava Jesus. E ali foi morto o primeiro cordeiro. Foi um momento muito desagradável para eles, porque viram como ele morreu. Ele não tinha a culpa e eles tinham a culpa. E ele morreu. Deus disse: vocês vão morrer. E ele não morreu, porque um cordeiro morreu aquele dia em vez deles. Então Deus arrancou as peles daquele cordeiro e colocou em seu corpo. As primeiras vestimentas que substituíram as folhas de figueira foram aquela pele do cordeiro. Então, Deus colocou aquelas peles que se constituíram uma mediação, porque vocês têm uma meia, eu tenho aqui uma meia. A meia está meiando, faz uma meia entre o sapato e a pele. O que faz para nós? Qual é a meia entre nós e Deus? É a pele do cordeiro, as vestimentas da graça de Deus. E Deus quer colocar essas vestimentas de graça em nosso coração. Por isso o foco da lição desta semana é reconhecer que a cada segundo da nossa vida, Deus está exercendo todo o seu poder, graça e misericórdia para nos reconciliar com o seu grande coração de amor. Vamos à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Evangelho Eterno será a primeira parte de nossa compreensão, e a segunda parte é legalismo versus graça barata. O que implica a expressão Evangelho Eterno, pastor Paroski? Pastor, a palavra evangelho
vem do grego euangelion, que significa boas novas. No Novo Testamento, evangelho significa as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Qual é o evangelho eterno? O evangelho eterno é exatamente este método, esta oferta de salvação que Deus fez ao ser humano já no primeiro momento após a queda. Ele é eterno porque ele tem atravessado os séculos da história. Ele é eterno porque Deus sempre, desde a entrada do pecado no mundo, na verdade, desde antes da entrada do pecado, Deus já havia designado um substituto para o pecador, para que nós pudéssemos viver eternamente. O Evangelho é eterno porque o interesse de Deus e o plano de Deus em nos salvar é eterno. E agora, há alguma diferença entre o Evangelho apresentado no Antigo Testamento e o Evangelho apresentado no Novo Testamento? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo, por exemplo, recapitulando sobre a vida de Abraão, ele diz: Abraão foi justificado pela fé. E nós hoje também somos justificados pela fé. A única diferença que havia era que eles exerciam fé em Deus e que o dom, o substituto, ainda estaria por vir. E nós hoje exercemos fé em Deus e o nosso substituto já veio. Ou seja, eles tinham fé de que Deus era capaz de salvá-los, mas o substituto estaria no futuro. Nós hoje temos fé de que Deus é capaz de nos salvar por meio de um substituto que já veio e já morreu em nosso lugar. Deus nunca teve dois métodos de salvação, apenas um só, pela fé na morte substitutiva de Jesus Cristo. E agora, a antiga aliança e a nova aliança, porque a Bíblia fala da nova aliança. Qual é a diferença da antiga aliança com a nova aliança? Este é um tema muito mal compreendido. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, fala que a aliança é eterna. Assim como o Evangelho é eterno, a aliança é eterna. A aliança é apenas um mecanismo, um dispositivo por meio do qual Deus organizou o processo da salvação. E como tal, a aliança é eterna. Mas qual é a diferença entre velha e nova? Foi no Sinai que Deus inaugurou a chamada velha aliança. Foi no Sinai. E esta aliança durou até a cruz. Quais eram as características desta velha aliança? Na velha aliança, a lei estava em tábuas de pedra para revelar o pecado, condenar o pecador e fazê-lo sentir a necessidade de salvação. E ali ao lado estava o tabernáculo, com o ritual levítico, que ensinava ao pecador como era o processo de salvação. A metodologia. A metodologia. Então era um dispositivo didático, pedagógico, desenvolvido por Deus para que o ser humano pudesse entender a gravidade do pecado e a necessidade de salvação. E como que a salvação se processa. Deus é muito cuidadoso. Deus tem que prestar contas diante do universo, de tudo que Ele faz, porque Ele é um Deus justo. Então, o ritual do santuário mostra exatamente este cuidado de Deus ao salvar o ser humano. Senão Ele poderia simplesmente salvar a todos, de forma arbitrária, unilateral, mas Ele não estaria sendo justo se Ele fizesse assim. Então, o velho concerto é este dispositivo pedagógico, ilustrativo, desenvolvido por Deus para que o ser humano entendesse o pecado e a salvação. E durou do Sinai até a cruz. Na cruz, Jesus cumpriu toda aquela tipologia, todos aqueles símbolos que apontavam para Ele, e nós então, desde a cruz, estamos na realidade da nova aliança. Mas esta nova aliança é a mesma aliança eterna. A renovada aliança. Exatamente. É uma aliança renovada, porque foi a mesma que Deus fez com Adão lá no Jardim do Éden, logo após a entrada do pecado. Isso confirma então que a aliança da graça não é uma verdade nova, né? De forma nenhuma. A aliança da graça é a aliança eterna, de acordo com Hebreus capítulo 13, versículo 20. É uma expressão paralela do Evangelho eterno também.
Existem alguns extremos quando uno fala de graça, justificação pela fé e obediência à lei de Deus, e isso foi tratado em todo o nosso estudo nesse trimestre. Como podemos nos proteger do legalismo, por um lado, e por outro lado, da graça barata? Nós temos que entender que não há nada que o ser humano possa fazer para se salvar. Não há nada. A nossa culpa é muito maior do que as nossas realizações, do que a nossa capacidade. Mesmo que de hoje em diante eu consiga, mesmo que eu conseguisse render a Deus uma obediência perfeita, somente Jesus Cristo pode lidar com a minha culpa passada. Eu continuo com uma culpa passada. Então, eu tenho que entender que não é por méritos humanos, não é pela capacidade humana, não é por obras humanas, é pela fé em Cristo Jesus. Esta é a primeira parte da pergunta. A segunda parte, como evitar com que incorramos no extremo da graça barata? Tiago, lendo Tiago capítulo 2, a fé sem as obras é morta. Há muitos cristãos por aí que falam em fé, somos salvos pela fé, mas não levam mais nada em consideração. É como se a salvação pela fé fosse um indulto para eles continuarem pecando, continuarem contrariando a vontade de Deus, continuarem violando a lei de Deus. Não, a salvação pela fé é para nos colocar em harmonia com Deus e com sua vontade. E visto que a lei é uma expressão da vontade de Deus, nós vamos demonstrar nossa fé fazendo a vontade de Deus, guardando a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? Pergunta Paulo. De modo nenhum. E Tiago diz que a fé sem as obras é morta. As mensagens dos 3 anjos ligam a criação com a salvação. Essa ligação explica por que o sábado é o componente de grande importância da lei de Deus, não é assim? Sem dúvida nenhuma. E também temos que nos lembrar de que o sábado é aquele mandamento que identifica o nosso Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. O primeiro mandamento diz apenas: não terás outros deuses diante de mim. De mim quem? Deus apresenta suas credenciais no 4º mandamento. Aquele que fez os céus e a terra. E o sábado é um memorial da criação. Podemos dizer que a mensagem dos 3 anjos, a mensagem está relacionada com a justificação pela fé? A mensagem dos 3 anjos é a mensagem da justificação pela fé. A senhora White fala isto com absoluta clareza. Quando nós estudamos o contexto das mensagens, nós vemos que Deus está exatamente trazendo uma mensagem para um povo numa época especial da história. É o Evangelho eterno que deve ser pregado a todo mundo, e este Evangelho são as boas novas daquilo que Deus tem feito por nós. E o Evangelho eterno é completo, né? É coerente. Não só fala de pregar graça, mas também prega de ações concretas que são o resultado do que Deus faz na vida de cada pessoa. Quando Deus cura o pecador, quando Deus restaura o pecador, Ele faz o serviço completo. Perdão não é apenas um indulto, é também uma transformação. Amém. Para que nós possamos, então, viver como seus filhos. Amém. A graça de Deus nos coloca em harmonia com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz, no sentido bíblico, é uma relação perfeita. Não é só ausência de guerra, é uma relação perfeita, é harmonia perfeita. Este é o resultado da graça de Deus em nossa vida. Amém. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Estamos terminando então esta lição. Muitas aplicações, muitas aplicações. Cada lição foi realmente uma quantidade de coisas que podemos aplicar no nosso diário viver. Pastor Paroski, uma aplicação que poderia resumir toda a lição deste trimestre. Talvez um ponto mais importante que nós encontramos em Tiago é como nós vivemos importa.
e importa bastante. Deus não está interessado apenas em nossos sentimentos. Deus não está interessado apenas num cristianismo intelectual, num assentimento intelectual. Deus está interessado em como nós vivemos. Ele quer restaurar-nos por completo. Ele quer restaurar-nos interiormente, quer restaurar-nos exteriormente, quer restaurar-nos espiritualmente, quer restaurar-nos fisicamente, e Ele quer que nosso comportamento reflita a nossa fé. Se nós formos para 1 Timóteo, para Tito, nós vamos encontrar uma verdade muito clara de que a vida dos crentes uma vida equivocada consiste numa blasfêmia ao Evangelho, numa blasfêmia à causa de Deus. E Tiago está exatamente chamando a atenção para a vida do crente. Tiago não está tão preocupado em como nos tornamos cristãos, mas sim em como devemos viver. O Evangelho alcança a nossa vida. Como vivemos é importante. Nós podemos, pela nossa vida, honrar a Deus ou desonrá-lo, glorificá-lo ou trazer opróbrio ao nome de Deus. E a Epístola de Tiago é um lembrete de que nós devemos e podemos, com a graça e com o poder de Deus, viver uma vida autêntica. Amém. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. No final desta lição, o que lhe tocou? O que foi relevante para a sua vida? Falamos do domínio da língua. Quanta coisa podemos melhorar nessa área. Sabedoria e dependência de Deus, sabedoria de relacionar-nos bem com as pessoas. Humildade, que é o requisito dos filhos de Deus para obter sabedoria. A fé é um presente de Deus. Deus está muito interessado em curar nossas feridas físicas e espirituais. O objetivo final de Deus é a salvação e a vida eterna. Isso é o que Deus quer mais. E o que eu posso fazer agora no final desta lição? Talvez alguém está dizendo, não, a partir de agora eu não vou mentir, eu vou falar bem das pessoas, eu não vou amaldiçoar as pessoas e todas aquelas lições lindas que estudamos. Mas tudo isso são os frutos do Espírito, ou frutos do pecado, como quiser. Frutos do pecado, as coisas erradas que fazemos, e frutos do Espírito, as coisas que nós fazemos motivados por Deus. Mas qual é a raiz de todas as coisas? É o coração. Por isso vale a pena, no final desta lição, entregar nosso coração a Deus. E dizer, Senhor, toma o meu coração, porque eu não posso nem sequer dar-te. Toma-lo, é teu. Transforma-lo por ti. Eleva-nos até uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por nossa vida. Que Deus possa ser o grande Senhor em tua vida. E para isso, precisamos a cada dia submeter-nos a Deus. E para isso está a Bíblia e a lição da escola sabatina. Se você tem sua lição, leia a sua lição cada dia. Essas lições saíram daí. Isso é a Bíblia. Incansavelmente, todos os dias, vamos a submeter nossa vida a Deus. E essa será a grande vitória sobre o pecado. Você quer tomar essa decisão? Vamos ler a Bíblia e a lição todos os dias. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque ao longo desse trimestre nós aprendimos que precisamos depender de Ti a cada dia, ser vitoriosos contra todas aquelas práticas pecaminosas e poder usar nossa língua, usar nossa influência, usar nossa vida para poder ajudar outras pessoas enquanto esperamos a vinda de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por acrescentar esses valores e que cada dia possamos abrir Tua Palavra e a lição da Escola Sabatina para seguir preparando-nos para a volta de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, Pai.